Oi, meus queridos, amados irmãos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Vamos aí de novo, pela graça de Deus, fazer a nossa leitura diária. E hoje nós vamos estar em Tiago 1, 19 e 27. A leitura diária anterior foi Tiago 4, Agora nós vamos aí Tiago 1, do 19 ao 27. E nós vamos estar aí lendo um pouco, sobre a prática da palavra de Deus. Falamos sobre obediência, sobre estar debaixo da autoridade de Deus, sobre respeitar o próximo, as diferenças de pensamentos, de ideias, Porque a lição ela vem abrangendo fé, obras e jejum. Então o contexto está dentro da fé e das obras, das nossas ações. E a gente vai aprender um pouco mais sobre essas características que nos envolvem no nosso dia a dia. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a palavra diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Muito importante isso. Quantos às vezes age de ímpeto, sem pensar e às vezes se arrepende, Embora a comunidade cristã dê muito valor ao talento da eloquência, Tiago coloca ênfase sobre o ouvir, aquele que ouve atentamente a palavra da verdade e progride na piedade, Então, podemos ser eloquentes em nossas palavras, mas temos que estar atento aqui ao que o Senhor nos coloca, É aquela máxima que eu falo que nós temos que estar ruminando, vendo e pensando e analisando aquilo que é colocado, até nas nossas divergências, antes de dar qualquer resposta prazível, qualquer ação prazível para a vida e para tudo. Nós temos que estar nos cuidando em relação a essas ações. Então, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Não todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O homem aqui é universal, tá? Homem e mulher, é o indivíduo, é o ser humano, ok? O 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, ao qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, é o que a gente sabe. Deixa a velha criatura para trás e o novo homem viver, quer dizer, esse novo Adão, essa conversão em nós, essa mudança de Deus na nossa vida. Então, esse acúmulo de maldade, isso tem que estar extirpado da vida e do coração de todo crente, entendeu? E acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, é que nos ensina ter mansidão para acolher em nós a palavra plantada, que é a palavra de Deus, que ela é rica e abundante para nos salvar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só, aquilo que eu aprendo da parte de Deus na palavra, nos ensinamentos, eu tenho que ser praticante dela. Eu tenho que viver isso. Senão, não faz diferença. O verdadeiro ouvido da palavra leva forçosamente à ação piedosa, Então, nós somos forçados pela palavra a ser piedoso. Então não tem como fugir disso, Não tem como fugir dessas coisas. Então temos que estar nos cuidando. Tornai-vos, pois, praticante em todos os sentidos, tá ok? Em todos os sentidos. Aqui, no caso, está sendo levado pelo relacionamento, pela piedade em que temos que ter com os outros. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, nada. O espelho aqui, o espelho do mundo antigo, ele era feito de um metal polido, não havia vidro, na época. Então era um metal que era bem polido e
E as Escrituras, ela é um espelho que reflete a carência da graça, de graça que a alma tem. Ela nos revela o nosso verdadeiro caráter. Então, quando ele fala espelho, é que a gente possa vislumbrar, né? Vislumbrar o que nós realmente somos, o que estamos contemplando, né? Então, é muito claro aqui o versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Entendeu? É uma pessoa que só enxerga a si mesmo. Não consegue ver a ótica que está em volta, sabe? Não consegue enxergar mais do que isso. Só se enxerga a si mesmo. 24. Pois a si mesmo se contempla, olha aí, 24. E se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha, a palavra, ela é tremenda, tremenda. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago usa esta frase como sinônimo das Escrituras Sagradas. Salmo 119, só fazer a leitura, né? Salmo 19, aliás, só fazer a leitura. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é um espelho para a nossa vida. Ela é um espelho para a nossa caminhada. Então, a ela nós devemos nos pautar, né? Então, somos bem-aventurados naquilo que nós realizarmos em vida, quando praticamos as Escrituras no dia a dia. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Está vendo aí? Religião é vã. Antes de ser aquele que não refrear, né? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 26. Né? Vai lá no capítulo 3, dá uma lida de Tiago, capítulo 3, você vai entender o real contexto disso aqui. Tá? Muitas vezes as pessoas falam do que está no coração, utilizando as Escrituras, e às vezes isso utiliza até de estatuto, de tantas outras coisas que não são tão relevantes assim, para, às vezes, trazer contenda, dificuldade, ou demonstrar alguma autoridade. A nossa autoridade está no Senhor. A nossa autoridade está no Espírito Santo de Deus. Então, se alguém supõe ser religioso, e a gente estudou sobre religião, se a nossa religiosidade ela não for pautada na fé e no esmero das coisas de Deus, ela é apenas uma prática, mais nada. É um trocar de roupa e botar no cesto para ser lavado. Agora a fé em Deus e uma religiosidade pura, ela não é como roupa suja. Nós vivemos uma vida e um processo de santificação, de incorporação de uma vida santa com Deus. Erramos, pecamos, mas não amamos o nosso erro e não amamos o nosso pecado. Devemos estar pedindo perdão a Deus até pelos aqueles que estão ocultos, que às vezes a gente peca e nem percebemos o quanto erramos. E devemos pedir perdão a Deus pelos nossos atos, na nossa caminhada. O versículo 27, a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse versículo Tiago 1, 27 me lembra no tempo que eu era diácono, né? E essa era a nossa máxima, a nossa leitura de nossas reuniões, de nossos encontros. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quer dizer, se resguardar desta vida, deste mundo, não se contaminar com ela. E eu guardo isso até hoje no meu coração, que foram momentos preciosos na minha vida,
enquanto ali exercia o diaconato, e parabenizo aí o corpo diaconal de nossa igreja que tanto nos ajuda e que tanto se preocupa com os amados e com a própria igreja. Tiago enfatiza aqui nesse versículo que a solicitude compassiva pelas viúvas e órfãos é um padrão verídico da obediência que é agradável a Deus. E ela reflete a solicitude do próprio Deus. A gente vê lá em Deuteronômio 10, 18, Salmo 19, 18, Salmo 9, 18, aliás. Né? Israel recebeu essa incumbência também no Antigo Testamento, que vocês podem verificar em Deuteronômio 14, versículo 29, e Ezequiel 22, 7. Então são incumbências que Deus nos dá, que nos demonstra a nossa vida cristã, como é que ela deve ser praticada diante de Deus. Então a nossa fé com Deus, ela tem que ser trabalhada dia após dia, e as obras serem executadas, que são um serviço divino. E o jejum, traduzimos isso como vida de santificação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde sempre, e possamos juntos crescer nessa caminhada com o nosso Senhor. A paz a todos, em nome de Jesus.